O jejum é uma das práticas espirituais mais poderosas que existem, mas também uma das mais desafiadoras. Você já tentou jejuar e sentiu que era quase impossível? Por que será que essa prática parece tão difícil? E o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Hoje, você vai descobrir a verdade sobre o jejum bíblico, como fazê-lo corretamente e por que ele tem um impacto tão profundo na vida espiritual. E a última revelação deste vídeo pode mudar completamente sua visão sobre o jejum bíblico. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos transformadores como este. Deixe seu like, compartilhe e comente se você já fez algum jejum e como foi sua experiência. Agora prepare-se, pois as respostas vão surpreender você. Desde os tempos antigos, o jejum tem sido uma prática essencial para aqueles que buscam se aproximar de Deus. No Antigo Testamento, vemos exemplos poderosos. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. Daniel jejuou por 3 semanas, buscando entendimento e revelação. Mas por que o jejum era tão importante para eles? O jejum bíblico não é apenas se abster de comida. Ele representa humilhação, busca por Deus e arrependimento verdadeiro. Em Joel 2,12, Deus diz: "Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto." Ou seja, o verdadeiro jejum não é um ritual vazio. Ele precisa estar ligado a um coração quebrantado e à disposição de ouvir a voz de Deus. Mas aqui está a grande questão. Se o jejum é tão poderoso, por que ele é tão difícil? Jejuar vai contra tudo o que o corpo deseja. O ser humano é programado para buscar conforto e saciar suas necessidades imediatas. Sentir fome é algo que instintivamente nos leva a buscar comida. Mas o jejum nos ensina a subjugar a carne e fortalecer o espírito. Jesus explicou isso claramente quando disse: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E é aqui que muitos desistem. Quando o corpo começa a protestar, quando a fome aperta, quando as tentações aparecem, a maioria das pessoas se rende. Mas existe um segredo que pode mudar tudo. O jejum não depende da força humana, mas da força espiritual. Mas a pergunta que surge é: como fazer um jejum bíblico corretamente? Infelizmente, muitos fazem o jejum de forma errada, tratando-o como um sacrifício mecânico, sem um propósito espiritual verdadeiro. Mas Jesus nos ensinou que o jejum precisa ter um significado profundo e não pode ser feito apenas para parecer espiritual. O jejum deve ter um propósito claro. Toda vez que grandes homens de Deus jejuaram, eles tinham um objetivo bem definido. Daniel jejuou buscando entendimento e revelação. Esther jejuou por livramento e proteção. O próprio Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério. Então, antes de começar um jejum, pergunte-se: por que estou jejuando? É para buscar mais intimidade com Deus? Para pedir direção? Para quebrar fortalezas espirituais? Meu coração está alinhado com o propósito certo? Estou jejuando por um motivo bíblico ou apenas por tradição? Se não há um propósito definido, o jejum perde seu poder espiritual. O jejum, por si só, não tem poder algum. Ele só se torna eficaz quando é acompanhado de uma busca sincera a Deus. Em Mateus 6:16-18, Jesus deixou claro que o jejum deve ser algo entre você e Deus, e não uma demonstração pública de espiritualidade. Ele disse: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa." Ou seja, não basta apenas parar de comer. Se você não está orando, meditando na palavra e buscando comunhão com Deus, o jejum se torna apenas uma dieta forçada.
Durante o jejum, intensifique sua vida de oração. Se possível, separe momentos do dia para ler a Bíblia e meditar nas Escrituras. Evite distrações que afastam você de Deus, como redes sociais e entretenimentos vazios. Ore com sinceridade, confessando pecados e buscando mais intimidade com o Senhor. Isso fará toda a diferença. A Bíblia menciona diferentes formas de jejum, e cada uma delas tem um propósito específico. Aqui estão os principais: jejum total, sem comida nem bebida, como o de Moisés no Monte Sinai. Esse tipo de jejum é extremo e só deve ser feito sob direção divina. Jejum parcial, como o de Daniel, onde ele evitou alimentos específicos e se consagrou ao Senhor. Jejum de um dia era comum no Antigo Testamento, onde o povo jejuava por períodos curtos buscando arrependimento. Jejum de 40 dias, como Jesus fez no deserto. Esse é um jejum muito difícil e só pode ser realizado com preparação e direção do Espírito Santo. Cada pessoa precisa buscar discernimento para saber qual tipo de jejum Deus está direcionando para a sua vida. O mais importante não é a duração do jejum, mas a sinceridade do coração ao buscar a Deus. Mas aqui vem uma questão importante. Por que muitas pessoas falham no jejum? Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao jejuar e como evitá-los. Agora que já entendemos como fazer um jejum bíblico corretamente, precisamos falar sobre os erros que impedem muitas pessoas de verem resultados espirituais reais. Muitas vezes, as pessoas começam um jejum com boas intenções, mas, ao cometerem alguns erros simples, não conseguem concluir ou não experimentam o poder transformador dessa prática. Se você já tentou jejuar e falhou, pode ser que tenha cometido um desses erros. Vejamos, um dos maiores erros que as pessoas cometem é jejuar sem um propósito claro. Elas acham que o jejum é apenas um sacrifício físico, como se Deus estivesse interessado apenas no sofrimento delas. Mas isso não é verdade. Deus não se impressiona com sacrifícios vazios. Ele quer um coração quebrantado e arrependido. Salmos 50:17. Como evitar esse erro? Antes de iniciar um jejum, defina o motivo pelo qual você está jejuando. Pode ser para buscar mais intimidade com Deus, quebrar cadeias espirituais, receber direção para uma decisão importante, arrependimento e restauração. Se o propósito for apenas cumprir um ritual, o jejum perderá seu verdadeiro poder espiritual. Muitas pessoas começam a jejuar com medo ou sentem que estão sendo forçadas a isso. Elas veem o jejum como um peso, uma tortura, algo negativo. Mas Jesus disse algo poderoso sobre isso. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Mateus 6:16-17. Ou seja, o jejum não deve ser um motivo de tristeza, mas uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Mas como evitar esse erro? Não se concentre no sacrifício físico, mas na presença de Deus. Veja o jejum como um privilégio e não como uma obrigação. Ore para que Deus lhe dê força e alegria durante o jejum. O jejum não é um castigo. Ele é um presente de Deus para fortalecer o espírito. Esse é outro erro fatal. O jejum sem oração. Se a pessoa apenas para de comer, mas não busca a Deus em oração e meditação na palavra, ela não está jejuando de verdade. No livro de Atos, vemos que os discípulos jejuavam sempre acompanhados de oração. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Ou seja, o jejum abre os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. E como evitar esse erro? Separe momentos do dia para orar e ler a Bíblia. Fale com Deus sempre que sentir fome ou fraqueza. Coloque louvores e busque um ambiente de adoração. Quanto mais tempo você passar buscando a presença de Deus,
mais transformador será o seu jejum. Muitas pessoas também falham no jejum porque só pensam na comida. Elas ficam contando as horas para comer de novo, preocupadas com os sintomas físicos e esquecem do aspecto espiritual. Sim, o corpo sente fome, mas o que importa é a transformação que acontece dentro da alma. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E como evitar esse erro? Tire o foco da comida e coloque na busca por Deus. Quando sentir fome, lembre-se do propósito espiritual. Declare a palavra de Deus sobre sua vida. O jejum não se trata apenas do corpo, mas do espírito sendo fortalecido pelo Senhor. Agora, o que acontece? Quando você faz um jejum verdadeiro, nesse momento, chegamos à parte mais importante do vídeo. O que acontece quando você jejua da maneira certa? Muitas pessoas desistem do jejum porque não enxergam resultados imediatos. Mas a verdade é que o jejum libera um poder espiritual que pode transformar vidas. Se você tem buscado mudanças, libertação ou respostas de Deus, preste muita atenção, porque agora vamos revelar os efeitos espirituais mais poderosos que o jejum pode gerar. Muitas batalhas espirituais não podem ser vencidas apenas com oração, mas exigem também o jejum. Jesus deixou isso claro em Marcos 9:29 ao dizer: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Isso significa que existem forças espirituais malignas que só podem ser derrotadas através do jejum. Se você sente que há algo que tem te prendido, seja um vício, um pecado recorrente ou até mesmo ataques espirituais, o jejum pode ser a chave para a sua libertação. O próprio Jesus jejuou por 40 dias antes de começar seu ministério, vencendo as tentações de Satanás. Mateus 4, versículo 1 a 11. E o que acontece quando você jejua? O espírito se fortalece e a carne enfraquece. Cargas espirituais são quebradas. O inimigo perde influência sobre sua vida. Se você sente que lutas espirituais têm te enfraquecido, talvez seja a hora de buscar essa arma poderosa que Deus nos deu. Quantas vezes você já precisou tomar uma decisão importante e não sabia o que fazer? A Bíblia nos ensina que o jejum abre nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz de Deus com mais clareza. Em Atos 13:2, os discípulos estavam jejuando quando Deus revelou a eles que deveriam separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. O que acontece quando você jejua buscando direção? O Espírito Santo traz clareza. Deus fala através da sua palavra. Portas certas se abrem e portas erradas se fecham. Se você está em dúvida sobre algo importante, como um relacionamento, um trabalho ou uma mudança de vida, o jejum pode ser o caminho para receber uma resposta divina. Quantas vezes a vida corrida nos afasta da presença de Deus? O jejum nos ajuda a voltar ao primeiro amor, colocando Deus em primeiro lugar novamente. Em Joel 2:12, Deus chama seu povo ao arrependimento através do jejum. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. O que acontece quando você jejua buscando mais de Deus? A presença de Deus se torna mais forte. O coração se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. O amor por Deus é renovado. Se sua vida espiritual está fria, sem direção ou sem força, experimente separar um tempo para jejuar e buscar um novo nível de intimidade com o Senhor. Agora você entendeu o que realmente é o jejum bíblico, como fazê-lo, quais erros evitar e os resultados incríveis que ele pode trazer. O jejum não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta poderosa para vencer batalhas espirituais, encontrar direção e se aproximar mais de Deus. Agora eu te pergunto, você já fez um jejum? Como foi a sua experiência?
Tem algo na sua vida que precisa ser transformado pelo poder do jejum? Comente aqui abaixo, porque seu testemunho pode edificar outras pessoas. E se este vídeo te ajudou a entender o verdadeiro significado do jejum, compartilhe com alguém que também precisa aprender sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos transformadores como este. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.